Oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui, eu tenho que olhar. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O programa O Mundo da Criança de hoje vai falar sobre disfagia. Tivemos aí o dia de atenção à disfagia no último dia 20 e nós temos a honra de receber aqui as fonoaudiólogas da Unesp e também da Unimar, Rarissa Dalacqua e Paula Cola. E claro, ao meu lado, sempre ele com garbo e elegância, Dr. Francisco Agostinho Júnior. Doutor Francisco, muito boa tarde. Muito boa tarde, Marcos Vinícius. Você gostou do garbo? Mereço. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje, um assunto assim muito especial para nós, em particular, muito especial para as universidades de Marília, a Unesp e a Universidade de Marília, a Unimar, que trabalham muito com a disfagia. E nós vamos explicar para você, telespectador, qual é a importância disso, por que realmente esse sintoma que faz parte aí de várias doenças, como é que a nossa cidade, essas universidades, o hospital universitário, como é que nós estamos envolvidos com esse tipo de problema. Já que nesta semana nós tivemos no dia 20, quinta-feira agora último, 20 de março, o chamado Dia de Alerta à Disfagia, apenas para chamar a atenção da população, daquelas pessoas que possam ter um início de sintoma relacionado a isso, para ter um cuidado realmente maior sobre esse tipo de problema. E para falar sobre isso, nós convidamos e sentimos assim muito honrados com a presença de duas fonoaudiólogas que trabalham na Universidade de Marília e que trabalham também na Unesp. São colegas aí de algum tempo de trabalho em que nós abordamos junto às crianças especificamente, mas também elas fazem um trabalho junto aos adultos. E o que nós vamos falar, é claro, aqui é o Mundo da Criança, nós vamos falar sobre crianças, mas alertando também você que é adulto sobre esse sintoma que é realmente importante. Então estão aqui com a gente a fonoaudióloga Paula Cristina Cola, que faz um trabalho junto ao nosso ambulatório, junto a esse grupo da Universidade de Marília, que tem aí um projeto chamado Um Amor de Criança, e juntamente com a nutrição, com a enfermagem, com a fisioterapia, com a pedagogia, com a fono da Paula, mas com toda a equipe da Universidade de Marília e mais o hospital, nós estamos desenvolvendo um projeto muito sério, muito abrangente, que é atender as crianças que têm disfagia. Você vai entender por que isso com a Paula Cristina Cola. E nós temos também, que trabalha com a gente, que trabalha na Universidade de Marília, que trabalha na Unesp, a fonoaudióloga Rarissa Dalacqua. Ela também tem sido assim, uma profissional exemplar junto com a Paula e toda a equipe da Universidade de Marília. E na Unesp nós temos a nossa coordenadora, a pessoa que é entusiasta, que realmente iniciou esse trabalho e que é nome nacional dentro das universidades, que é a professora doutora Roberta Gonçalves Silva. E ela não está com a gente, mas com certeza é a pessoa de referência para todos nós aqui em Marília quando o assunto é disfagia. Por isso, Marcos, a gente fica assim, muito feliz. Esse é um assunto médico importante e a gente quer popularizar esse tipo de sintoma, porque realmente pode ser útil tanto a você, adulto, e é claro, para as nossas crianças. E um grupo de crianças especial, realmente a gente presta toda atenção e tem um cuidado muito grande no diagnóstico de disfagia. Por isso, receber a Paula, receber a Rarissa aqui, é para nós assim, um motivo assim, de muita alegria. Paula, obrigado pela tua presença, obrigado
porque você está aqui com a gente numa tarde de sábado, né? Para falar aquilo que você vive o dia todo, que é disfagia. Boa tarde, eu que agradeço estar aqui mais uma vez, participando desse programa. E, querendo ou não, né, a disfagia é uma paixão, então a gente vem com o maior prazer para falar um pouco mais sobre esse tema. Como o Marcos Ministro colocou, no dia 20 de março nós comemoramos o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, que foi uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Marília Unimar. Atividades aconteceram durante o dia todo, com palestras de orientações a crianças, né, que estavam no nosso ambulatório, aos acompanhantes, aos familiares e também a equipe da saúde, tanto a enfermagem como os médicos. Então foi muito gratificante porque a gente conseguiu alertar esse problema que algumas crianças, como o senhor falou, acaba às vezes acontecendo, que é o distúrbio de deglutição. É a dificuldade de engolir, né, de comer totalmente pela boca e não precisar às vezes de uma via alternativa, que às vezes acontece, né, dessas crianças, para se alimentar também. Isso, nós vamos ter muito que falar sobre disfagia aqui. Agora, eu quero apresentar a Harissa. A Harissa realmente tem sido assim uma profissional exemplar, muito cuidadosa com as crianças, muito amiga dos familiares, e a gente sente assim um motivo assim de honra e muita alegria também, Harissa, de você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela tua presença aqui. O convite. E como é que foi esse dia, Harissa, esse dia 20, em que realmente houve toda uma comemoração a respeito desse assunto importante para chamar a atenção da população, né? Então aconteceu no Brasil inteiro, né, esse dia de atenção à disfagia. A gente aqui em Marília começamos logo cedo lá na Unesp, todas as atividades, junto com a professora Roberta, junto com a Paula. Falamos com os familiares, com as pessoas que estavam na sala de atendimento lá na Unesp. Depois viemos aqui no Hospital Universitário, fizemos toda a divulgação para a equipe dos próprios médicos, os residentes, os próprios cuidadores. E à noite ainda teve uma palestra lá na Unesp também, junto com a professora Roberta, que ela abrangiu mais esse tema, falou um pouquinho mais dessa disfagia, né, como que está sendo referida ainda no país. Então foi o dia inteiro, desde de manhã até a noite. Muito bom, e foi realmente assim, esse dia 20 foi de muita comemoração e um despertamento desse assunto dentro do próprio hospital, sabe? E aí nós temos que realmente destacar esse tipo de trabalho, porque eu quero até fazer assim, a Universidade de Marília, quando se fala assim em disfagia tal, às vezes a pessoa, mas o que é isso? São poucas pessoas e tal. Mas a Universidade de Marília absorveu muito esse tipo de doente, valorizou esse tipo de doente, valorizou esse tipo de trabalho e realmente a gente se sente assim muito feliz porque apresenta isso à sociedade como um local, um hospital que sabe hoje como realmente trabalha com esse tipo de problema que é a disfagia. Agora, nós estamos falando assim em disfagia e a gente quer, às vezes a pessoa, pô, mas vocês falaram tanto, explica de melhor o que é esse tal de disfagia, porque não é uma expressão assim muito comum. Você fala, dor de cabeça é mais fácil, né? Tem que estar com tosse, está com febre, mas aí fala assim, pô, a pessoa está com disfagia, a criança com disfagia. Paula, explica pra gente o que é isso aí. A disfagia, né, como no termo da palavra, é o distúrbio da deglutição, mas assim, de uma maneira, né, mais didática, até para a gente colocar para as famílias, para os pais, a criança que às vezes apresenta uma dificuldade, desde a amamentação, né, no seio, ela tem dificuldade às vezes de sugar, ela não consegue engolir o leite, às vezes que é oferecido pela mamadeira, de uma maneira segura. Ao invés dela engolir e a comida descer até o estômago, ela acaba tendo engasgos, tosses, às vezes alteração respiratória, porque o alimento não está fazendo o trajeto de ir para o estômago e acaba querendo entrar lá no caminho que vai para o pulmão. Então esse distúrbio, na verdade, não é um problema muitas vezes que está na boca, na língua, é um comando central, né, do nosso cérebro que faz todo esse controle. Então crianças às vezes que apresentam ou a prematuridade, pode vir associado aí às vezes nessa incoordenação, que muitas vezes depois já se fica sanado o problema, e as crianças que têm problemas às vezes neurológicos, né, como uma paralisia cerebral, que às vezes traz no seu quadro também a disfagia. Então, para o telespectador, parece assim uma coisa simples, né, Paulo? Que a gente assim, a gente está lá
engoliu, né? Rapidinho. E parece que isso é tão automático na nossa vida, né? Ninguém fica pensando assim, bom, agora eu vou engolir, né? E dar um start consciente de que você está engolindo. Mas é tudo tão automático, né? E o cérebro coordena tão bem isso, que realmente você fala, não pensa muito e acha que não tem problema, né, Raíssa? Eu queria que você explicasse exatamente um pouquinho sobre esse automatismo que a gente tem para deglutir, para que a pessoa possa entender, peraí, alterou isso, então aí você tem aí a disfagia, né? Né, doutora França? Às vezes as pessoas não estão acostumadas, né, com o termo, nada. Então, assim, pra gente, igual o senhor explicou, é muito automático, né? A gente coloca o alimento na boca e engole, assim, e a gente não observa nenhuma alteração. Já essas crianças, as pessoas que às vezes têm algumas questões neurológicas, igual a Paula falou, começam então a apresentar os sintomas que a gente fala, então, da disfagia. Mas assim, eu acredito, igual o senhor falou, que as pessoas não estão acostumadas a identificar esses sintomas, né? Por ser uma coisa automática, que todo mundo não presta atenção realmente em como engolir, que a gente tem que enfatizar, sim, quais são essas alterações na biomecânica que pode, então, desencadear, então, né, essa disfagia, esse distúrbio de deglutição. É claro que nós estamos falando de um processo que inicia, que tenha uma evolução clínica e você começa a perceber que isso acaba sendo constante. Não é qualquer engasgo de criança, a criança engasgou um pouquinho, né, porque isso é disfagia. Não. Tem algumas situações assim, que são importantes, tanto para a criança, repito, como para o adulto. Há doenças de adulto, e a gente pode mencionar aqui depois, algumas situações que são assim, que se desenvolve essa dificuldade para deglutir, né? Na verdade, disfagia, é dificuldade, fagia de comer, né? Você passa a ter uma dificuldade para comer, a criança para mamar, para sugar no peito, e aí você tem realmente que procurar uma causa primária. A disfagia é apenas um sintoma. E você, Paula, começou a conversar e mencionou alguma coisa sobre, nós vamos dar uma ênfase inicial sobre a criança e começar lá no pequenininho, né? Então, como é que a gente pode, como é que é o teu trabalho? Eu queria destacar mais uma vez, porque a Paula hoje faz parte do UTI neonatal. Poxa, uma fonoaudióloga dentro do UTI neonatal essa é uma exigência por causa da disfagia que pode acontecer lá nos pequenininhos. Então, no hospital universitário, tem lá toda a equipe médica, com a Daniele, a Jordana, todo o grupo que dá plantão, a Aline, etc. Mas a enfermagem, o corpo de enfermagem muito especializado, comandado por uma senhora moça chamada Aline, você conhece? Conheço. Então, ela é quem comanda tudo aquilo, né? Nesse instante ela está sorrindo, porque... Aline. Mas a Paula faz parte desse grupo e a Raíssa também já passou por lá e trabalha lá e dá o apoio. Explica pra gente como é que vocês trabalham lá e por que trabalham, por que precisa ter uma fonoaudiólogo hoje dentro de UTI. Veja como é complexo o UTI neonatal. Bom, a nossa equipe, né, eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe, que já vai para mais de um ano e meio quase. Então, o fonoaudiólogo, né, não é recente esse trabalho dentro de UTI neonatal. É que a atividade até então era mais voltada para ver a audição, né, do bebê. Saía da UTI neo, vai para a maternidade, faz o teste da orelhinha. Mas cabe também ao fonoaudiólogo avaliar a sucção daquele bebê prematuro, né? O bebê que às vezes nasceu, né, com 32 semanas e ainda existe uma incoordenação para sugar e respirar, que esse é o primeiro passo. Será que esse bebê, então o fonoaudiólogo vai lá, avalia e transmite para a equipe, olha, a gente está observando que esse controle entre sugar e respirar, que é muito próximo e também coordenado, né, pelo nosso sistema nervoso central, se está pronto para a gente poder, com segurança, colocar esse bebê no seio materno, para aí sim ele poder sugar. Isso é importante, né, Raíssa? Quer dizer, isso que ela falou assim, o telespectador fala respirar e engolir. Quando você engole, né, Raíssa, tem que parar de respirar, né? Não é? Exato. Se você fizer isso, vai engasgar, né? E se você fizer isso de uma maneira continuada, você pode estar com disfagia.
Então, essa coordenação de parar de respirar, então tem que parar de respirar para engolir, é automático. Não vai esquecer de voltar a respirar, né? Mas lá no dentro, lá que você que viveu lá, Larissa, explica para o telespectador como é que vocês têm essa função de testar o bebezinho e até de chegar a um diagnóstico precoce ou de orientar a mãe no momento correto. Agora a senhora pode pôr. Lá dentro da UTI Neo, né, a gente acaba avaliando todos os bebês, porque todos os bebês que estão ali dentro, né, são os bebês prematuros ou que tiveram alguma complicação no parto. Então, nós fonoaudiólogos que estamos lá dentro, a gente acaba avaliando todos, né, Paula? Eu acho que a gente começa, então, com a avaliação da sucção, como que foi o que a Paula falou. Depois, quando o bebê já vai para o seio materno, a fonoaudióloga também acompanha essa sucção em seio materno. Então, eu acho que está sendo de grande valia tanto para nós, quanto eu acredito para a equipe lá. Estamos somando, estamos aprendendo junto com a equipe. Então, eu acredito que estamos crescendo profissionalmente com isso. Essa assistência, gente, para nós que somos os médicos, aquele que quer ver a criança resolvida, vocês não conseguem imaginar, e eu quero dividir isso com o telespectador, quão grande é esse fato, né? Porque enquanto você não tinha essa avaliação, você arriscava mais. Você vamos pôr no seio para ver se suga. E aí você colocava no seio e às vezes isso não era tão eficiente e você tinha aqueles riscos de engasgar e de aspirar, né? O que era uma complicação a mais. Para o telespectador, o que nós estamos falando é de um UTI neonatal. Qual é o elemento lá dentro do UTI? É o prematuro, quer dizer, aquele que está ainda imaturo para algumas funções, entre elas essa, de parar de respirar para poder engolir. Então, isso exige uma coordenação do cérebro e às vezes esse cérebro ainda não está assim tão maduro para realizar essa função com tanta eficiência. E aí o bebezinho prematuro vai engolir, ele respira ao mesmo tempo, ele engasga e esse leite pode ir para o pulmão e aí a coisa acaba complicando. Quer dizer, ele que já é prematuro pode ter uma aspiração de leite, leite vai para o pulmão e ele vai ter uma pneumonia, uma situação assim, uma complicação a mais. Agora, o trabalho de vocês é exatamente isso, né, Paula? Isso. E além desse trabalho da prevenção, né, doutor Francisco, a gente está lá também por conta do grupo, né, que é aí que começou, que é um amor de criança, desculpa, que a gente está lá para identificar precocemente as crianças que nascem com alguma alteração neurológica e que esse problema de deglutição vai persistir por mais tempo. Então, a gente vai precisar, além da prevenção, aí indicar, né, quais são os indicadores que às vezes essas crianças apresentam para direcionar para um trabalho depois também terapêutico. Então, esse trabalho com o prematuro, e às vezes assim, não é só o prematuro, né, porque às vezes a criança nasceu, mas nasceu com um problema, ela nasceu com um peso normal, aí acima de 2,5 kg, mas teve uma dificuldade de parto, ou a mãe teve algum problema, lá durante a gravidez, alguma infecção, alguma doença, e que acaba levando a criança, após o parto, que leva a criança para o UTI. Então, são as crianças, às vezes, que têm um problema do coração, às vezes que têm uma infecção, às vezes que têm uma malformação, às vezes que têm uma doença metabólica ou uma doença genética. Então, são situações, assim, bem complexas e quando a gente tem uma avaliação, assim, multidisciplinar, como acontece dentro do UTI neonatal hoje, isso é uma segurança para o médico, uma segurança para a criança. O que mais se deseja com isso é um trabalho e que o hospital universitário realmente tem garantido esse propósito de atender de maneira o mais profissional possível e de maneira mais científica possível. Marcos, você percebe que disfagia é um assunto assim realmente complexo, né? E aí nós temos que trabalhar desde o bebezinho que nasce até em algumas situações, como nós vamos mencionar para frente, até chegar lá no paciente adulto que realmente pode ter aí o seu problema com disfagia. Mas ouvindo a Larissa e a Paula falar, parece que é tranquilo, né, doutor? Realmente, elas são
os experts no assunto e realmente deixa Parece que é tudo tão fácil, dá uma segurança muito grande. Mas é por isso que elas estão aqui, porque realmente são extremamente competentes, muito sérias e levam assim, respiram disfagia. Elas conseguem assim, são as duas que conseguem respirar e engolir ao mesmo tempo, sabe? Com disfagia. Com disfagia. Rapidinho intervalo, então a gente volta para falar mais sobre esse assunto de disfagia no programa O Mundo da Criança de hoje. É rapidinho, não sai daí, sempre na companhia da Pimenta Pimentinha. Não pode esquecer disso, cara, que a família agradece. 16 anos, você encontra na Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda. Abençoe a nossa família. Vai lá.